Não sei se tem isto ligado. Então, ok. Obrigada por este convite. Eu vou começar por apresentar a nossa visão sobre o desenvolvimento de uma medicina personalizada. Toda a gente deve ter ouvido falar já neste paradigma dos 4P, fala-se muito numa medicina de precisão, preventiva, personalizada e muito relevante hoje em dia, participativa. E eu gostava de mostrar como é que nós vemos este paradigma na Art Genetics e onde é que nós nos situamos e o que é que estamos a fazer. Realmente no último século, não sei porque que isto não anda para trás. Nós temos, houve imensos desenvolvimentos que transformaram a forma como a medicina era utilizada. Eu, por acaso, gosto mais de utilizar o termo não medicina personalizada, mas saúde personalizada. Realmente, várias transformações tecnológicas no fim do século XIX, princípios do século XX, permitiram a que nós desenvolvêssemos ou pelo menos melhorássemos muito a longevidade. As pessoas estão a viver mais, mas não quer dizer que estejam a viver menos doentes. Na realidade, o que nós sabemos é que as pessoas continuam a adoecer e toda a medicina que foi desenvolvida no último século, nos últimos 120 anos, é uma medicina focada na doença e na gestão dos fenómenos fisiológicos, mas na gestão particularmente da doença. E neste paradigma, muito interessante, permitindo-nos viver muito mais anos, nós utilizamos estes tipos de dados. Dados clínicos, dados de laboratório, dados de imagens, dados de comportamento, e os médicos têm que fazer a integração de toda esta informação, mas eu coloquei aquilo ali em laranja porque estamos sempre a falar de doença. E eu acho que isto perdeu-se, e no painel anterior falou-se de Hipócrates, perdeu-se uma das principais também razões da medicina, que é a medicina não é só olhar a doença, é também olhar ao estado de manutenção da saúde. E o que se pretende para o século XXI é realmente alargar a forma como estamos a desenvolver a medicina e passar a utilizar, a trazer estes novos dados como dados muito relevantes para a gestão da saúde. O que eu acho que nós todos queremos hoje em dia não é só viver mais tempo, mas é viver mais tempo com a maior saúde possível. E, como tal, viver melhor. Isto não é futuro, isto é presente. Logo, nós estamos a falar de trazer para cima da mesa toda a informação que nós já sabemos sobre a genética, como é que nós podemos usar os nossos dados pessoais para realmente desenvolver paradigmas de personalização. Coloca ali não testes de laboratórios, mas self-lab tests, isto é, hoje em dia cada vez mais é possível nós em nossa casa fazermos medidas que são medidas bioquímicas e saber qual é o nosso estado de saúde. Temos todo um conjunto de ferramentas de self-tracking que nos permitem saber fazer biometria durante o dia e saber em que estado é que o nosso corpo se encontra, e temos ali uma informação muito relevante sobre o nosso microbioma, que na realidade são os organismos que vivem connosco. Acho que têm a ideia, ou deviam ter a ideia, que nós somos realmente um ecossistema viajante ou ambulante. Existem mais células de micro-organismos no nosso corpo do que células humanas. Logo, todo este ecossistema tem que ser mantido e para nós esta é a visão do que deveria ser desenvolvido num novo paradigma para atingirmos o que nós vamos chamar uma longevidade maior e mais saudável. E onde é que a Art Genetics desempenha o seu papel? Hoje em dia nós somos uma empresa na área da saúde digital, também temos um laboratório que realiza testes genéticos, começamos por diagnóstico em cardiovascular, mas hoje em dia trabalhamos dados da genética para respostas na área da saúde e bem-estar e também na área da farmacogenética. Integramos dados com dados de laboratório, de self-testing, de microbioma e como tal, desenvolvemos não sei o que é que isto está a fazer, desenvolvemos na realidade um sistema computacional que se chama ArtiCode, que está certificado como um dispositivo médico, e este sistema permite-nos fazer integração de dados e criar relatórios para as pessoas que elas possam usar ao longo da sua vida, utilizando os mais diversos dados que vão desde a genética, desde self-tracking, desde testes de laboratório e desde dados de microbiomas.
Trabalhamos em 3 verticais, na área de cardiovascular, na área do bem-estar e na área de farmacogenética. E para terem uma ideia do que são as nossas parcerias, a Art Genetics trabalha com hospitais e neste contexto desenvolvemos testes genéticos para diagnóstico e dou-vos, por exemplo, testes deste tipo, testes de diagnóstico em cardiovascular, mas, por exemplo, vamos lançar já no próximo ano um passaporte de farmacogenética para que todas as pessoas possam fazer um teste genético e saber como é que o seu organismo responde à metabolização de diversos medicamentos. Eu acho que na medicina participativa, o cidadão tem o direito de dizer: eu sei que não vou metabolizar bem este fármaco e, como tal, preciso de uma nova prescrição, preciso que olhem para mim de uma forma diferente. Na área do bem-estar já temos soluções tanto para a área da nutrição como para a área do exercício físico, soluções essas suportadas por aplicativos. As pessoas podem usar esta informação no seu dia-a-dia, quando vão, por exemplo, ao supermercado, e na área mais diretamente às pessoas que nos abordam, porque já têm essas informações da genética, temos serviços de aconselhamento e também sabemos ler dados de genética e transformar isto em conhecimento. Em breve vamos participar num projeto muito grande a nível internacional, numa plataforma de saúde e bem-estar, onde vamos exatamente aportar estes dados para que as pessoas possam tratar da sua saúde e não falar apenas de doença. E, como tal, esta é uma parte da equipa, somos hoje em dia 14 pessoas, temos o laboratório em Cantanhede e temos uma equipa também aqui em Lisboa e estamos dedicados a tornar as pessoas cada vez mais saudáveis.